Sidney Prescott, a garota final da franquia Pânico desde 1996, conseguiu se consagrar como uma das maiores e mais icônicas garotas finais do terror até os dias de hoje. São mais de 25 anos de história dividida entre 5 filmes. Entre as suas lutas para sobreviver e ajudar os seus amigos, Sidney teve algo que pouquíssimas garotas finais tiveram nesse gênero, um arco de evolução. A sua personagem mudou através dos filmes, amadurecendo e aprendendo com seus traumas, o que faz assistir essa jornada ainda mais interessante e satisfatório. No vídeo de hoje nós vamos desconstruir essa personagem e entender por que ela é tão querida pelos fãs e por que ela é uma ótima concorrente ao posto de melhor garota final do terror. Nós vamos dar uma olhada em sua trajetória através de todos os 5 filmes, fazer uma análise de personagem e entender melhor sobre essa garota final de uma das maiores franquias do terror. Então, se quiser saber tudo o que há para saber sobre Sidney Prescott, fica comigo e vamos nessa! Oi, eu sou a Lynn Lawson, escritora de suspense, e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do quadro Garotas Finais. Nesse quadro a gente vai dar uma espiada na vida das heroínas e sobreviventes dos filmes de terror que marcaram a história e entender elas de forma que só assistindo os filmes não é suficiente. E eu não poderia começar com outra que não fosse a Sidney Prescott. Quem é inscrito aqui do canal já tá ligado nisso, mas Pânico é uma das minhas franquias favoritas e ela definitivamente é a minha favorita. Todas as análises que eu trago são baseadas em artigos e vídeos e eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ver depois também. O vídeo vai ser assim, eu vou trazer a história da Sidney através de todos os filmes e ao mesmo tempo eu vou trazendo análise sobre ela e sobre o que tá acontecendo. Eu não vou fazer um resumo dos filmes, beleza? Isso eu já fiz, tá disponível aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição também se vocês quiserem ver. Eu vou trazer detalhes da vida dela que influenciaram nas mudanças que ela sofreu e no seu arco de evolução. Eu vou falar sim sobre a sua participação no 5º filme da franquia que estreou essa semana, mas vai ser lá pro final do vídeo e eu vou avisar antes, então se você não assistiu, não se preocupa que eu não vou jogar o plot twist na sua cara. Eu também vou trazer os argumentos para ela ser considerada uma das, se não a, melhor garota final do terror, antes da parte com spoilers, que é pra todo mundo poder aproveitar também. Começando com um pedacinho da sua história pré-Pânico 1, foi a Sidney Prescott que encontrou o corpo de sua mãe assassinada em casa. Mais tarde, ela identificou Cotton Wary como um assassino por já tê-lo visto junto com sua mãe e pela pressão que a polícia estava fazendo para ela apontar algum suspeito. Um ano se passou desde a morte de Maureen Prescott, mas Sidney ainda é muito atormentada pelo trauma. E essa é a primeira diferença entre ela e as outras garotas finais. Existe um termo nos filmes que se chama fantasma, ou ghost no original, como tá no livro Criando Arcos de Personagens. Fantasma é algo do passado do personagem que o atormenta. Geralmente, uma garota final não começa logo em seu primeiro filme com uma bagagem traumática, algo que a persegue. Laurie Strode era só uma garota comum em Halloween, vivendo uma vida pacata com seus pais. Nancy era só uma adolescente normal em A Hora do Pesadelo. Apenas depois de serem perseguidas por um maníaco que elas passaram a ter seus próprios fantasmas, mas Sidney já começa o primeiro filme em sua primeira cena, demonstrando que ela já é atormentada por um trauma que mudou sua forma de ser. Ela é claramente introspectiva nesse primeiro filme. Quando tá com seus amigos, fica quieta quase o tempo todo, e quando participa da conversa, fala baixo e não mantém contato visual. A sua melhor amiga Tatum tem uma atitude protetora em relação a ela, ajudando ela a se livrar de repórteres invasivos, tomando a frente. Mas mesmo nesses momentos, quando ela prefere não ser o centro das atenções, ela não evita o conflito se eles precisarem acontecer. Ela lida com os repórteres bem até que Tatum a leve pra longe, expõe as suas opiniões mesmo que se sinta constrangida algumas vezes. Essas são pequenas doses pra gente ir conhecendo a personagem e entender que, mesmo ela preferindo ficar quietinha num canto, vai levantar a sua voz se for preciso. Não vai levar desaforo pra casa e não vai ser uma vítima fácil, nem pra um assassino mascarado, nem pra um jornalista intrusivo que só quer usá-la pra fama. Depois dos assassinatos iniciais do filme, esses novos crimes brutais trazem à tona pra cidade e pra Sidney o assassinato de sua mãe e isso a deixa bem abalada. Mas ainda assim, quando o Ghostface liga pra ela pela primeira vez, ameaçando e tentando assustá-la, ela tira sarro do assassino e chega até a sair da casa pra provar que não acredita nele. Quando ele a ataca, ela luta sem hesitar e forma um plano rápido para se esconder em seu quarto, onde sabia que ele não conseguiria abrir a porta e de onde poderia pedir ajuda. Ser inteligente é um ponto em comum entre as garotas finais. É geralmente isso que as salvam dos vilões e as fazem sobreviver quando todos os outros morrem. Porque não importa o quanto o vilão seja forte ou poderoso, elas são mais espertas e conseguem fugir ou até mesmo vencer eles. Sidney é muito inteligente, mas ela vai além, ela é proativa. Por exemplo, a Laurie Strode em Halloween. Ela apenas revira os ataques de Michael Myers, mas ela não vai pra cima dele até que ele a ataque. Várias vezes ele tá caído e indefeso, dando ela a oportunidade de fugir ou acabar com ele de vez, mas assim que ele para de atacar, ela também para. Ela só reage, Sidney não, Sidney age.
Nos primeiros confrontos, ela reage tentando fugir ou atacar ele como pode, mas no final do filme, quando os assassinos se revelam e ela tá presa com eles, aproveita a distração pra caçar os dois. Um detalhe interessante dela, que é bem mostrado na cena em que ela derrota os assassinos ao usar a máscara deles pra atormentá-los como eles faziam com as suas vítimas, é que mesmo em situações de estresse ou em que ela está em perigo, ela ainda mantém o seu humor, o que condiz com o tom dos filmes, é claro, mas também dá um toque de confiança nela. Sidney Prescott sabe quem ela é, mesmo quando ela tá assustada ou com medo, e serial killer nenhum vai tirar isso dela. Isso fica ainda mais claro em Pânico 3, mas vamos seguir o arco dela na ordem para não ficar confuso. Quando Kevin Williamson entregou o roteiro de Pânico 1, ele entregou também argumentos para os 2 próximos filmes. E esses argumentos mostravam a evolução da personagem da Sidney. Aqui no primeiro filme não tem uma diferença muito grande entre quem a Sidney é no começo e no final do filme, mas o Kevin mostrou que estava pensando a longo prazo e que a jornada da Sidney não era uma coisa de apenas um filme. Logo no começo de Pânico 2, nós já temos a primeira curva do seu arco dramático. 2 anos se passaram desde os assassinatos de Woodsboro e a Sidney está seguindo a sua vida. Ela agora é mais sociável, mais confiante, participa ativamente do seu grupo de amigos, faz parte da turma de teatro. Ela também não é mais atormentada pela morte de sua mãe. Quando chega a hora de enfrentar os assassinos, ela não hesita. Ficou surpresa ao descobrir mais uma traição, dessa vez de seu amigo, mas não demorou para largar a mão do desapontamento e vê-lo como um inimigo. Mas é no terceiro filme que a gente realmente vê o impacto de todas as tragédias na vida dela. Precisamos ter em mente que até aquele ponto ela tinha encontrado o corpo de sua mãe morta, todos seus amigos da escola e da faculdade foram assassinados, ela mesma quase morreu várias vezes, descobriu que o seu namorado era um psicopata louco assassino que inclusive tinha matado a sua mãe, descobriu que 2 de seus amigos, um deles bem próximos, eram assassinos e queriam matar ela por motivo nenhum além de que eles eram doidos. Esse filme pode ser o mais fraco da franquia, mas é o único em que a Sidney tem um arco claro do começo ao final do filme. Sidney começa o terceiro filme da franquia morando isolada de tudo e todos. Ela não mantém contato com ninguém, inclusive Jill e Gale, que são os únicos que compartilham de seus traumas. Ela conversa com o pai apenas algumas vezes. Tudo isso porque ela acredita que o mundo tá contra ela, e a única forma de proteger as pessoas que ama é saindo da vida deles, porque todo mundo próximo dela se ferra. It's as if you don't exist. That's the idea. Psychos can't kill what they can't find. Apesar de estar isolada, ela não está necessariamente sofrendo. Ela realmente acredita que essa é a única forma para ela e as pessoas próximas a elas a ficarem seguras, então ela segue a sua vida dessa forma. Ela aceitou os traumas que viveu e agora trabalha como conselheira voluntária de uma linha para mulheres em situações de violência ou que passaram por traumas como ela. Então não só ela lidou com seus próprios fantasmas, como ela está ajudando outras pessoas a lidarem com os deles. Ao longo desse filme, com uma nova onda de assassinatos, ela aprende que o mundo não tá contra ela, que seus amigos realmente se importam com ela e que a querem por perto, e que a melhor maneira de lidar com seus demônios é enfrentá-los. A revelação do assassino aqui traz mais conclusão pra Sidney, porque mesmo que todos os Ghostface tenham sido pessoas próximas a Sidney, aqui era alguém ligado a ela de forma inesperada, um irmão perdido que também estava envolvido na morte de sua mãe, e mesmo que ela já tenha superado os acontecimentos do passado, isso ajudou ela a entender melhor. Aqui também temos uma cena maravilhosa onde o vilão faz seu discurso com suas motivações, mas Sidney não dá bola e diz que o verdadeiro motivo para ele matar é porque ele gosta de fazer isso. E ela manda ele assumir responsabilidade pelos seus atos ao invés de ficar culpando seu passado trágico, porque, adivinha, a Sidney também tem um passado traumático, mas ela não sai por aí matando pessoas inocentes. Na verdade, ela usa isso para ajudar eles. Ele também tenta culpar a Sidney pelos seus crimes, mas ela não deixa. A responsabilidade é toda dele e ela não vai deixar algum maluco dizer quem ela é. No final do filme, ao voltar para casa, ela leva seus amigos com ela e deixa o portão aberto e não tranca a porta como costumava fazer, demonstrando que se sente segura e que tá pronta para fazer parte do mundo de novo. No quarto filme da franquia, vários anos se passaram e a Sidney se mudou de Woodsboro. Escreveu um livro para falar sobre seus traumas, não para ganhar dinheiro em cima da própria desgraça, mas porque ela entende que compartilhar sua história pode ajudar outras pessoas a lidarem com seus próprios traumas e a compartilharem as suas próprias histórias também. Ao escrever o seu livro, ela toma rédea da narrativa que a mídia dominou por todos esses anos, contando a sua versão do que realmente aconteceu, sem os exageros que as pessoas adoram inventar. Aqui, quando a sua prima pergunta pra ela como ela consegue lidar com tudo o que viveu, Sidney responde que ela tenta focar em ajudar as pessoas que ama. Mais tarde, quando ela vê a vizinha dela sendo atacada pelo Ghostface, ela nem hesita antes de correr pra lá pra ajudar, mesmo que nem conheça a garota.
Apesar de tudo que ela já viveu e dos traumas que ela coleciona, ela não pensa 2 vezes antes de ajudar as outras pessoas. Quando Sidney fica cara a cara com a sua prima psicótica, que agora ela sabe ser uma assassina, e solta a frase mais marcante do filme sobre a regra mais importante dos remakes ser a de não ferrar com o original, podemos ver isso como uma referência a ela mesma. Sidney é a original, a rainha das sobreviventes. Jill queria tomar o seu lugar como protagonista, mas essa não é uma opção, não daquela forma. Esse filme termina com a Sidney fisicamente muito machucada e com mais um fantasma para lidar, o que faz a continuação que chegou esse ano ser ainda mais esperada pelos fãs, para sabermos como a nossa heroína vai lidar com isso também. Antes de ir para a parte com spoilers, eu quero apresentar os argumentos para que a Sidney Prescott seja considerada uma das, se não a maior garota final do terror. Confesso que eu, quando vi a matéria sugerindo que a Sidney seria a melhor, eu fiquei com um pé atrás. Eu realmente amo essa personagem e ela é a minha favorita, mas eu nunca tinha parado pra pensar quem seria a melhor. Quando eu vi isso, logo de cara eu pensei na Ellen Ripley, a protagonista da franquia Alien, mas eu entendo porque a Sidney é uma personagem mais próxima da nossa realidade. Ellen é uma heroína desde o começo, uma líder nata que assume o controle quando necessário, segue as regras com firmeza e não deixa seus sentimentos dominarem a sua lógica. Ela é uma personagem perfeita para a franquia dela. Mas, justamente por ela ser esse epítome de coragem e heroísmo, é mais difícil pra gente, a audiência, de se identificar com ela logo de cara. Sidney começa sua jornada como uma adolescente normal, introvertida, com problemas com seu passado que ela não sabe como lidar, e ao longo do filme vai desabrochando uma mulher forte e corajosa, que luta com unhas e dentes para salvar sua vida e daqueles que ama. É mais fácil pra gente se ver nela no começo do primeiro filme. Jovem, quieta, se sente deslocada, tem um namorado que não respeita os limites dela, o que, infelizmente, é algo familiar para muitas fãs. E quando a gente se identifica com o personagem logo no começo do filme, acompanhar o seu arco dramático é ver o que nós poderíamos nos tornar também. Outro ponto é que ela é protagonista clara desde o começo do primeiro filme. No terror, geralmente a gente demora mais pra saber quem vai ser a garota final, porque eles ficam fazendo aquele suspense de quem vai sobreviver. E durante os filmes, as garotas finais devem dividir a tela com outros personagens e até com os vilões, como por exemplo em Halloween, que a Laurie tem que dividir com o Myers e o Dr. Loomis o seu tempo de tela. Mas aqui, em Pânico, Sidney domina tudo. Ela também quebra um dos maiores clichês das garotas finais ao quebrar uma das regras mais importantes para sobreviver a um filme de terror. Ela não é virgem desde o primeiro filme e conseguiu sobreviver a todos eles. Todas essas subversões fazem ela ser uma personagem única e inconfundível. Ela quebra todos os clichês das garotas finais. Como eu disse, além de inteligente, ela também é proativa. Ela ataca primeiro se tiver a oportunidade, não só fica reagindo. Ela sobreviveu a todos os seus filmes até agora, diferente da maioria, se não de todas as garotas finais das franquias de terror. Alice morreu logo no começo de Sexta-feira 13, parte 2. Nancy aguentou 3 filmes de A Hora do Pesadelo, mas também foi com Deus. Laurie Strode já morreu 2 vezes, mas Sidney chegou intacta ao seu 5º filme, fazendo dela a verdadeira sobrevivente. Com todos esses argumentos, eu acredito que ela mereça sim o seu lugar no pódio das melhores garotas finais do gênero. Eu não vou bater o martelo em nada, mas ela é definitivamente uma das melhores. Agora, o último capítulo da história de Sidney Prescott chegou ontem nos cinemas no momento que eu gravo esse vídeo. Eu já assisti e eu amei demais aquele filme. Eu sabia o que esse filme significava, eu sabia que ele tinha vindo pra ser uma despedida, e isso não é spoiler. Vivos ou não, esse filme veio pra despedir a gente desses personagens e permitir que a franquia continue sem eles, não mais presos aos personagens ou a Woodsboro. Eu vou falar dos fãs de Pânico e eu me incluo nessa também. Os fãs dessa franquia tiveram muitos anos para se apaixonar por essa história e se apegar aos personagens, para achar qualidades e defeitos, para ver como o terceiro filme é questionável na melhor das avaliações e como o quarto filme foi um ótimo revival, para encontrar todas as burrices dessa franquia. Randy, você merecia mais. Mas mais que tudo, foram 25 anos pra gente se apaixonar por uma das únicas franquias que não se autocancelou com reboots e remakes, que não exagerou nas suas invenções, que não se perdeu ao criar mais e mais explicações, mas que se manteve fiel ao que sempre soube que o seu público queria receber. Uma boa história de terror. E agora essa história continua, com uma cara um pouco diferente, mas tão importante quanto era em 96, e tão boa quanto foi em cada um dos seus lançamentos. E eu trago agora pra vocês o último pedaço da história de uma das garotas finais mais icônicas do terror. E eu trago porque deixar essa parte de fora seria um desrespeito, seria não fazer a sua história toda valer. Então, quem ainda não viu o novo filme, essa é a hora pra você fechar o vídeo e depois que assistir, volta pra cá pra terminar de ver o vídeo e ver a conclusão dele também. Super alerta de spoiler agora, hein, gente? Eu não vou revelar quem é o Ghostface, mas a jornada da Sidney vai trazer spoilers sim. Gente, que filme incrível pros fãs de Sidney Prescott. Depois do quarto filme de descobrir a traição da sua prima, a Sidney ficou visivelmente abalada. Naquela época ela já não morava mais em Woodsboro, mas depois disso ela nem colocou mais o pé naquela cidade.
Em Pânico de 2022, a gente descobre que a Sidney se casou com um cara chamado Mark. E olha só, em Pânico 3, ela termina o filme de paquera com o detetive Mark Kincaid, mesmo que não tenha nenhuma menção dele no quarto filme. Então dá pra apostar que é o mesmo Mark, mas como ele não aparece, sem certezas. Ela também menciona suas filhas, que eu acredito que sejam 2. Uma delas ainda é bem pequena, já que em sua primeira cena do filme, ela aparece com um carrinho de bebê. Então, depois de todas suas desgraças, Sidney Prescott realmente seguiu em frente e criou uma vida nova pra ela. Quando recebe a ligação de Dewey, reage feliz em falar com seu amigo de novo, mas desatualizada da vida dele nos últimos 2 anos que eles não tiveram contato. Ela logo se interessa em saber mais sobre ele e Gale e como os dois estão. E eu vou mencionar aqui agora que eu sempre amei a amizade entre a Sidney e o Dewey. É bem fácil de esquecer, mas ele era irmão da Tatum, melhor amiga da Sidney lá no primeiro filme. Eles passaram por todo o trauma juntos e lidaram com o luto em comum que uniu eles. Desde Pânico 2, Dewey sempre volta por Sidney pra cuidar e proteger ela, e ela sempre se importa com ele. Ao longo dos anos e dos filmes, essa amizade só foi se fortalecendo. Ao saber sobre os novos crimes, ela fica visivelmente tensa, mas aparentemente ela já tinha pensado no que faria caso isso acontecesse, porque ela nem hesita em dizer que não pensa em pisar de volta em Woodsboro quando Dewey pede pra que ela fique longe. Apesar de não ter planos de voltar para a cidade, ela demonstra preocupação com seu amigo porque sabe que ele vai se envolver, e em retrospectiva é bem triste que essa tenha sido a última conversa entre eles. Sem saber, foi a Sidney que convenceu o Dewey a ajudar as novas vítimas, mas isso não significa que foi culpa dela. Os assassinos teriam ido atrás dele de qualquer forma, porque eles sabiam que algo muito drástico tinha que acontecer para que a Sidney voltasse para a cidade. Então foi melhor que ele tenha passado os seus últimos dias como herói, revendo Gale e lutando pelas pessoas inocentes que ele jurou proteger, e não ter sido pego de surpresa por um assassino na porta de seu trailer. Sidney não aparece pela primeira metade do filme e eu fiquei muito surpresa em perceber como isso não foi um desastre total. O filme consegue seguir muito bem sem ela, focando em outros núcleos, então a gente não fica sentindo a falta dela em cada cena. Isso foi tipo um teste para que a gente pudesse ver que a franquia pode seguir sem ela. O motivo para ela não estar envolvida ali é totalmente justificável para trama e para personagem. Ela já sofreu o suficiente para aprender a não ir meter o nariz dela em um massacre. Porém, ela precisava voltar de alguma forma, e para isso, Ghostface mata Jill em uma das mortes mais violentas da franquia. Sidney vai direto pra lá depois de assegurar que a sua família vai ficar bem segura pra ajudar a Gale, e o momento entre as duas é incrível. É bom lembrar que a relação das duas começou com a Gale sendo uma repórter oportunista se aproveitando da tragédia de Sidney para ganhar fama e dinheiro. No segundo filme, elas ainda têm essa relação conturbada. Só no terceiro, elas começaram a se ver de forma mais amigável, e no quarto juntaram forças. Mas a ligação das duas mesmo sempre foi o Dewey. Sidney perdeu o seu melhor amigo e isso dói muito nela, mas ela entende que a dor da Gale é diferente e uma conforta a outra. Novamente vemos que a empatia e bondade de Sidney não mudou nadinha. Ela então logo propõe um plano para acabar com o assassino junto com a nova garota final e protagonista, a Sam, porque ela sabe que fugir não é uma opção e a única coisa que elas podem fazer é ficar e lutar. Porém, a Sam ainda não aprendeu tudo que a Sidney aprendeu e ela recusa o plano e quer ir embora. A Sidney até tenta convencê-la e não consegue, então ela deixa ela ir depois de colocar um rastreador no carro para que elas duas consigam seguir a garota. Aqui a Sidney demonstra estar totalmente preparada. Pela primeira vez em 5 filmes, ela não foi pega de surpresa. Quando ela foi para Woodsboro, já foi sabendo o que estava acontecendo e foi com uma intenção: acabar com tudo. Ela segue em Sam até perceber que ela tinha parado na antiga casa de Stu, que foi onde aconteceu todo o grande finale do primeiro filme. E assim que ela percebe onde ela tá, vai correndo atrás. Armada não só com uma, mas 2 armas, ela prepara Gale e ambas vão pra casa, percebendo imediatamente que a garota gritando era uma armadilha do assassino. Ela já sabe muito bem como esse jogo funciona. Ela sugere acabar com o plano quando a Gale se machuca para levá-la para o hospital, mas aceita continuar, mesmo que relutante em deixá-la ali sozinha. É visível como entrar na casa afetou a Sidney. Ela hesita um pouco na porta, olhando em volta, já que foi exatamente ali, naquela entrada, que Billy se revelou como assassino e ela o matou. Mas ela larga a mão das lembranças e taticamente vasculha a casa procurando pelo assassino. Ela atira sem hesitar, até acertando uma pessoa que estava se escondendo, que só depois a gente descobre que era um assassino também. Mas essa falta de hesitação mostra como a Sidney estava muito mais preparada psicologicamente dessa vez. Quando ela acredita ter atirado em um inocente, ela não se sente culpada como ela teria se sentido se fosse lá no segundo ou no terceiro filme. Foi só um tiro na perna, ele vai ficar bem. É nítido como ela tá muito mais madura e confiante aqui nesse filme comparado ao quarto, quando ela ainda ficou muito abalada com a revelação do Ghostface. A cena em que a Sidney e a Gale lutam juntas contra um dos Ghostface na cozinha, pra mim, foi incrível. As duas estavam muito machucadas e sofrendo pra caramba, mas elas não paravam de se levantar pra ajudar uma a outra. E no final, a Sidney deixa as honras com a Gale, porque ela sabia que ela precisava daquele momento pra poder vingar o Dewey.
Mas a cereja desse bolo é a cena final. É ali que o filme realmente honra Sidney. É bem óbvio que a Sam tá representando a gente ali, e deixa eu dizer, eu chorei, viu? Sam agradece Sidney por tudo que ela já fez e pergunta se ela vai ficar bem. E a Sidney, dando sua bênção para que a franquia continue sem ela, diz que ela vai sobreviver, como sempre. Lembra que eu disse sobre a Sidney ser a verdadeira sobrevivente? Então, em Pânico 4, Jill tentou arrancar o protagonismo de Sidney à força, e não funcionou. Aqui, a Sidney seguiu em frente e ela tá pronta pra seguir uma vida que não seja material pra filme de terror. Então ela se torna a mentora da nova garota final, passando pra ela todas as regras e mostrando pra ela como que faz. Em sua última fala do filme, ela garante a Sam que vai demorar, mas que ela vai conseguir ficar bem de novo. Ela sabe disso, porque ela já passou por isso várias vezes, e em todas elas, ela conseguiu encontrar motivos pra seguir em frente. Sidney Prescott chegou, desde o seu primeiro minuto de tela, como uma garota final inesperada. Ela tinha os seus traumas e lidava com eles, e a cada nova perda, a cada nova perseguição e traição, ela usava sua dor como combustível para ajudar outras pessoas. Ela não é uma mocinha convencional, não é a rainha da moralidade nem uma santa. Ela é uma pessoa real, com defeitos, ela faz o que bem entende com a sua vida, e prova que nada disso a faz ser menos merecedora da sobrevivência. Sidney desafia os clichês esperados o tempo todo, e é uma personagem maravilhosa para os fãs poderem se inspirar, sempre confiante em si mesma, disposta a lutar pelo que acredita e a fazer o que for preciso para salvar quem ama. Ela não espera o segundo golpe para revidar, ela ataca primeiro, não permite que ninguém a faça duvidar de quem ela é. Sidney Prescott é um ótimo exemplo do que é ser protagonista da própria vida, definindo como seus finais vão ser e quem é herói e vilão da sua narrativa. Em Pânico de 96, ela começou como uma adolescente que não queria viver em um filme de terror e tentou fugir várias vezes. Em Pânico de 2022, Sidney nos deixa com a segurança de que ela tem uma nova vida para viver, sem nada aprendendo a Woodsboro e é todo o mal que a cidade traz. Ela sabe que vai ficar bem e que vai conseguir seguir em frente, ela já fez isso antes. Sidney Prescott é uma das melhores garotas finais do terror. Pra mim, a melhor, mas mesmo que ela não seja a sua favorita, é preciso olhar pra jornada dela e reconhecer isso como algo único. Sobreviveu a todos os seus filmes, evoluiu de forma como a garota do primeiro filme e a mulher aqui do quinto não se reconheceriam mais. Se manteve fiel a quem ela é em todos os momentos. E conseguiu sair da franquia com a cabeça erguida por vontade própria e deixar um futuro muito animador pros fãs, mesmo que sem ela. Ela tinha que estrear esse quadro aqui no canal, não só por causa da estreia do novo filme, mas por ser a epítome do que uma garota final pode ser. E eu vou pedir que vocês deixem aqui embaixo nos comentários qual personagem deveria aparecer próximo aqui nesse quadro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que terminem ele entendendo mais essa personagem e amando muito mais ela, como foi pra mim. Eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo mais aprofundado nos personagens e nas histórias, então se você tiver alguma sugestão de tema pra um vídeo desse tipo aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre de olho. Aí se você viu o vídeo até aqui, deixa o like aqui embaixo. Esses vídeos bem compridos dão muito trabalho, mas eu adoro trazer eles pra cá. E se você ainda não for inscrito do canal e curtiu esse tipo de conteúdo, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo para receber mais vídeos como esse. Eu espero que tenham curtido me ver falar sobre a minha personagem favorita, tanto quanto eu gosto de ficar falando muito bem dela. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.